Há 2 milhões de anos atrás, num épico confronto entre o bem e o mal, o rei demônio ergueu-se para desafiar os próprios deuses. Com um golpe terrível, ele destruiu os pergaminhos sagrados, símbolos da ordem divina, e ceifou a vida dos seres celestiais que ousaram enfrentá-lo. Mas antes de sua queda, ele lançou uma maldição sobre os 4 reinos, condenando-os à separação e ao caos. Nesse cenário sombrio, um herói improvável surgiu, um jovem cujo nome, bem, vamos deixar claro desde já que não é um nome digno de admiração. Seus pais, talvez sem saber o que os esperava, batizaram-no com um nome que parecia mais uma piada do que um destino grandioso. No dia dos exames de admissão, uma garota sem valor estava indo para a arena quando um perdedor feio esbarrou nela, a fazendo derrubar a carta que estava segurando naquele momento. Um homem bonito, sexy e quente a pegou para ela, vendo que seu nome era Misha e que seu pai era ainda mais inútil do que sua própria família. Enquanto eles começavam a se afastar, um serviçal inútil o chamou de virgem por ajudar a garota. Mas o prota passou por ele como se ele não existisse. No entanto, Zepes convocou sua chama e gritou para ele responder, mas com um leve suspiro. Anos apagou suas chamas apenas com o poder de suas palavras. Sim, pessoal, esse é o nome dele. Por favor, não zoem um nome ridículo que esse prota tem. Ele obrigou o fracote a congelar no lugar e torturou mentalmente seu traseiro enquanto o deixava de castigo ali mesmo na calçada. A primeira fase dos exames finais foi um duelo entre os candidatos. Então, quando chegou a vez de Anos, ele viu que seu oponente era o perdedor feio sem valor. Ele aplaudiu. No entanto, a armadura dele de antidemônio bloqueou a habilidade de fala de Anos de ativar desta vez, e ele prosseguiu para convocar uma das 7 espadas lendárias para amplificar sua capacidade mágica. Assim que a luta começou, Zepes correu em direção a Anos, mas com um único suspiro, as chamas foram extintas novamente. Então, para fazê-lo sentir-se melhor sobre sua vida deprimente, Anos prometeu não fazer um único movimento pelo resto da partida. E quando Zepes pensou que ele estava arranjando desculpas para o quão fraco ele era, todos os seus órgãos explodiram de uma vez, e Anos revelou que este era o poder de sua batida cardíaca. As ondas de vibração começaram a esmagar as entranhas do homem, mas ao invés de se render, Zepes continuou chamando Anos de um sigma sem valor e feio. No entanto, Anos calou sua boca com seu sapato e depois de um único estalo de dedos, Zepes foi completamente obliterado. Mas como Anos não pôde terminar sua frase, ele decidiu trazer Zepes de volta dos mortos perguntando se ele estava pronto para desistir. Depois de morrer, o fracote se recusou a desistir, então Anos o finalizou mais uma vez e o reviveu. Mas quando Zepes disse que era de uma linhagem real, Anos começou a matá-lo centenas de vezes por segundo, dizendo que eles poderiam fazer isso por milhares de anos. Mas antes que ele pudesse estalar os dedos mais uma vez, Zepes se curvou para Anos admitindo que estava derrotado. Para a terceira fase do exame, começaram a avaliação do conhecimento e a primeira pergunta era sobre a identidade do rei demônio fundador. Sem hesitar, Anos respondeu que ele era o fundador. Quando o dia acabou, Misha estava esperando do lado de fora Anos terminar. Então, sendo o Gigachad que é, Anos a convidou para passar a noite em seu quarto e pediu sua mão. Quando ela segurou nele, Anos ativou sua magia de teletransporte, um dos feitiços proibidos perdidos para a humanidade. Enquanto jantavam, sua mãe estava preocupada que ela fosse roubar seu filho. Então ela perguntou a ela o que mais gostava em seu filho. Vacilando por um momento, Misha disse a ela que gostava do grande coração dele. Ela ama o grande coração dele. Sua mãe ficou feliz por seu filho ter encontrado uma esposa doce e foi fazer o bolo de casamento deles. Enquanto eles caminhavam para casa mais tarde, Misha revelou que não via seus pais desde que nasceu e que o homem de antes não era seu pai. Mas naquele momento, uma barreira mágica foi lançada e um coliseu apareceu para selá-los dentro das sombras. Um homem apareceu se apresentando como Lorde Demônio Leog Indu, dizendo que era irmão de Zepes. No entanto, Indu levantou dizendo que sua família não tem uso para tais fracotes e o eletrocutou até virar cinzas, dizendo que Anos seria o próximo por desrespeitar o sangue puro do Rei Demônio. No entanto, Anos revelou que nunca se importou com linhagens sanguíneas e quando eles convocaram seus sigilos mágicos para atacá-lo, Anos começou a quebrar as leis da magia em si, destruindo o sigilo mágico. Todos eles começaram a explodir e quando a poeira baixou, o nobre decidiu lançar sua habilidade final, a magia de origem proibida, passada apenas através da família real. Mas, quando ele lançou a magia em direção a Anos, um raio vermelho explodiu em direção ao céu, e quando a poeira baixou, Anos estava ileso. Afinal de contas, Anos revelou que a magia de origem era o ato de emprestar poderes do Rei Demônio, então não seria capaz de afetar a origem em si mesmo. Com todo o seu desrespeito, ele decidiu dar a ele uma última chance e ressuscitou seu irmão como um zumbi, com sua alma desaparecida. Ele foi capaz de eliminar completamente a magia de seu irmão. Enquanto o zumbi continuava se aproximando, Anos disse a ele que sua única chance de se salvar era lembrar dos momentos que passou com seu irmão e cuidar dele mesmo em seus momentos mais difíceis. Quando o homem se recusou, Anos ordenou que ele chamasse o nome de seu irmão, e enquanto suas memórias passavam em sua cabeça, o campo explodiu com os poderes mágicos de Zepes. Anos pensou que era uma pena como os laços familiares fracos se tornaram. Com todo o coliseu desabando, Anos lançou uma barreira protetora sobre os 2 cadáveres junto com Misha, antes que todo o campo fosse soprado para longe. Quando Misha olhou para Anos, ele ficou desapontado com quão inúteis seus descendentes tinham se tornado.
passado. Então Anos decidiu revelar a verdade, dizendo-lhes que ele era o verdadeiro Rei Demônio da Tirania, de volta na Era Mítica. O herói do mundo tinha chegado para desafiar o Rei Demônio, mas Anos revelou que finalizar demônios não traria um fim para sua guerra. No entanto, para dar uma chance à paz, Anos ofereceu sacrificar toda a sua energia mágica e vida para criar uma barreira entre as 4 dimensões, dizendo que ele também estava cansado desta tragédia. O herói decidiu confiar nele e agradeceu por sua bondade. Depois daquele momento, Anos começou o ritual e com o herói o acertando no coração, Anos desejou que em sua próxima vida eles pudessem se tornar amigos. À medida que a expansão da energia mágica explodia para fora, as barreiras entre os reinos foram criadas e alguns momentos depois, Anos havia despertado para seus novos pais. Durante seu primeiro dia na escola, Misha disse a ele que ele foi o único que falhou no exame de conhecimento, mas quando ele se perguntou como isso era possível, ele decidiu investigar suas memórias, percebendo que o nome do Rei Demônio na verdade tinha sido mudado para Osdelivia. Quando a aula começou, a professora mostrou-lhes os fundamentos de todos os sigilos mágicos, mas Anos disse a ela que ela estava completamente errada. Então, enquanto ele descia para mostrar a verdade, ela ameaçou expulsá-lo se ele estivesse desperdiçando o tempo dela. Com uma única mudança no fluxo mágico, Anos duplicou a saída de efeitos mágicos e voltou para o seu lugar, chocando todos. Depois de se sentar, a professora anunciou que haveria um duelo em grupo nas próximas semanas. Então, aqueles que quisessem se tornar líderes de grupo deveriam se apresentar. Uma garota loira gatinha foi a primeira a se levantar, dizendo que seu nome era Sasha, e Misha disse a ele que ela era sua irmã, a que conseguiu viver com seus pais. Depois de ouvir essas palavras, Anos se apresentou como o outro líder, dizendo que ele era o verdadeiro Rei Demônio da Tirania. Alguns momentos depois, todos escolheram fazer parte do time de Sasha. No entanto, Sasha veio até Anos dizendo que mesmo que ela conseguisse um parceiro de equipe, ela não passava de um pedaço de lixo inútil e que ela nem mesmo tinha sua própria alma, mas era apenas uma boneca controlada por magia. Com essas palavras, Anos a chamou de burra que não entende o fluxo da magia. Então Sasha prometeu pagar-lhe de volta por sua insolência, enquanto ela recuava seu olho mágico da destruição ativado, mas não teve efeito sobre Anos. Então ele decidiu ficar de pé com seu próprio olho da destruição, a avisando para saber o seu lugar. Uma vez que as aulas acabaram, Sasha apareceu diante deles, dizendo que queria impor uma condição em sua próxima luta. Se ele ganhasse, ela se juntaria ao seu time, mas se ele perdesse, Anos se tornaria seu escravo vitalício e obedeceria a todos os seus comandos. Sabendo que ele venceria de qualquer maneira, Anos concordou. Uma semana depois, Anos enfrentou Sasha na floresta e eles criaram um pacto para selar as condições de seu duelo. Assim que o acordo foi selado, um pássaro anunciou o início do exame. Num instante, o time de Sasha construiu uma barreira para sua proteção, mas Misha se perguntou qual seria o plano deles. Anos disse a ela que não tem intenções de se esconder, então ela construiu 3 castelos com seu feitiço para criar uma distração dentro do castelo de Sasha. Enquanto ela tentava comandar seus homens para o território deles, eles perceberam que Anos estava se aproximando de seu castelo naquele momento. Ele chamou de fracos, covardes e imundos, e eles se perguntaram como ele podia ouvir suas vozes. Então ele disse a eles que o feitiço de criptografia deles era mais fácil de quebrar do que as costas das mães deles à noite. Enquanto segurava o castelo, ele levantou o enorme castelo inteiro com uma única mão e o arremessou em direção ao céu. Enquanto girava o castelo, ele o lançou para longe, o fazendo cair no chão, e os alunos ficaram machucados pelo acidente. Mesmo assim, Sasha sugeriu um novo ataque, um feitiço poderoso o suficiente para destruir qualquer monstro. Diante de seus olhos, eles invocaram uma arma poderosa usando um feitiço combinado e o dispararam. Anos achou que eles mereciam uma recompensa por seu esforço e disparou uma pequena chama que destruiu as barreiras e começou a voar em direção ao castelo deles. Com medo de que todos fossem finalizados, eles lançaram vários escudos para detê-lo, mas a chama destruiu todos eles e se chocou contra o castelo, destruindo tudo instantaneamente. Nesse momento, Anos apareceu diante de Sasha e ela se perguntou como ele conseguiu lançar um ataque semelhante ao dele sozinho. Ele revelou que o dele nem mesmo era um feitiço geográfico, mas era na verdade um feitiço ainda maior. No entanto, nada disso importava para ele, e ele lembrou a ela sobre o acordo deles, dizendo que ela agora deve se tornar sua escrava e fazer qualquer coisa que ele pedir a ela. Ela tentou dizer que preferia abraçar o chão e, enquanto Misha tentava ajudá-la, ela disse a ela para assumir, mas concordou relutantemente em obedecer aos seus comandos. Quando ela se perguntou por que Anos estava disposto a tê-la em sua equipe, ele disse a ela que seus olhos são lindos e que irradiam uma das formas mais elegantes de magia que ele já viu. Mais tarde naquele dia, quando ele convidou as irmãs para jantar, sua mãe ficou encantada por ele ter trazido para casa uma segunda esposa, e seu pai estava orgulhoso por ele estar criando um grande homem muçulmano em busca de seu harém. Naquela noite, quando eles chegaram em casa, Sasha decidiu falar com Anos sozinha e agradeceu por ele ajudá-los a se tornarem irmãs novamente. Decidindo fazer uma
uma pergunta a ele. Ela se perguntou o que ele faria se seu destino estivesse sendo controlado por alguém. Então ele disse a ela que aniquilaria qualquer pessoa que se atrevesse a ficar em seu caminho. Sasha se afastou dizendo que só o beijou como amigo e não porque gosta dele ou algo assim. No entanto, ela estava preocupada que o beijo a deixasse grávida. Então Anos desapareceu antes que ela o arrastasse para pagar pensão alimentícia. No dia seguinte, na escola, Misha disse a Anos que o aniversário de Sasha era no dia seguinte e perguntou o que ela poderia oferecer como presente a ela. Naquele momento, Sasha chegou, sentando-se à mesa deles e dizendo a Anos que seus antigos colegas de equipe pretendem se juntar à sua equipe, mas ele disse a ela que não tem interesse em sua turma de perdedores. Pouco tempo depois, a professora começou a dizer que o rei demônio da tirania era esperado para reencarnar em breve e que, em antecipação ao seu renascimento, um dos 7 imperadores demônios anciãos revelaria uma magia especial para eles. Nesse momento, Ivis Necron entrou na sala e Anos o chamou pelo nome, perguntando se ele se lembra de seu mestre, mas a professora prometeu expulsá-lo imediatamente. No entanto, o ancião decidiu perdoá-lo e perguntou como eles se encontraram, perguntando como suas memórias foram manipuladas. Anos decidiu forçá-lo a lembrar, mas depois de olhar através de suas memórias, ele o liberou e o comandou a começar sua palestra. Mais tarde, depois da aula, Anos disse ao Lorde Ancião que entrou em suas memórias perdidas de 2000 anos atrás, mas descobriu que ele realmente acredita que o rei demônio era os Delivia. Ele pensou que alguém deve ter reescrito o passado após sua morte e ter tomado toda sua glória para si mesmo, até mesmo apagando suas memórias dele. No entanto, ele achou que Anos parecia familiar, mas disse que preferiria ficar longe até terem certeza de que ele era realmente o rei demônio, e logo começou a se afastar. Pouco depois, Anos se juntou a Misha e a viu com a mesma carta que ele encontrou no dia do exame de entrada. Ela disse a ele que era de seu guardião. Nesse momento, eles notaram Sasha com seus ex-colegas de equipe, que estavam tentando convencê-la a voltar para o time. Quando seus esforços foram inúteis, eles se perguntaram por que ela estava se associando com os 2 desajustados da escola, mas ela ficou irritada e seus olhos demoníacos abriram-os assustaram, mandando-os tirar suas faces horríveis de sua vista. No dia seguinte, a professora começou a dizer aos alunos que cada grupo deve coletar ferramentas mágicas em seu exame de masmorra e que o líder reivindicaria o item para sua equipe. Quando o exame começou, todos os alunos se apressaram na masmorra, mas Sasha se perguntou por que Anos estava esperando para trás. Ele disse a ela que a melhor maneira de vencer o exame era adquirir o cetro no nível mais baixo da masmorra, e que até os professores pensavam que o cetro era apenas uma história que nunca existiu de verdade. No entanto, Anos estava certo de que o encontraria. Afinal, ele disse a eles que este era seu castelo. Enquanto desciam a masmorra, Anos disse a Misha que eles encontrariam um ótimo presente para o aniversário de Sasha dentro da sala do tesouro. No entanto, quando descobriu que hoje também era o aniversário de Misha, ele percebeu que elas eram na verdade gêmeas. Pouco depois, eles chegaram a uma parede e pensaram que era um beco sem saída, mas Anos disse a eles que na verdade era uma passagem secreta. Sasha tentou usar seus olhos demoníacos para ver dentro, mas percebeu que não conseguia ver nada. Então, Anos quebrou a parede, revelando a passagem secreta. Quando chegaram dentro de uma sala interna, Anos revelou que a mantinha como um domínio secreto para ativar círculos mágicos naturais, mas notou que parecia diferente do jeito que ele deixou e se perguntou quem o manipulou enquanto ele estava ausente. Eventualmente, eles apareceram diante da grande porta que levava ao cetro, e Misha percebeu que tinha proteção contra a magia, mas Anos simplesmente a empurrou para abrir. Depois de avistar o cetro, Anos convidou Misha para uma sala privada e disse a ela para escolher um presente para Sasha. Então ela escolheu um manto de fênix e achou que seria o melhor presente para sua irmã gêmea. Poucos momentos depois, eles se juntaram a Sasha novamente, e Misha deu o presente que encontrou, desejando um feliz aniversário para sua única irmã gêmea. Percebendo quão gentil sua irmã era, Sasha prometeu guardá-lo para sempre e gritou com Anos para dar-lhe um pouco de privacidade para que ela pudesse colocá-lo. No entanto, quando ele retornou, ele percebeu que Sasha tinha atacado Misha. Nesse momento, ela começou a chamá-lo de perdedor nojento que foi iludido com um beijo. No entanto, Anos pensou que ela estava apenas fazendo um show e tinha intencionalmente ferido Misha com a borda da lâmina, determinada a provar que ele estava errado. Sasha revogou seu acordo com um novo feitiço, e Anos se perguntou como ela conseguiu quebrar um dos mais fortes pactos demoníacos. Ela continuou dizendo que Misha nasceu para ser nada além de sua escrava sem valor, e naquele instante, lançou um feitiço de condicionamento em Misha, ameaçando acabar com sua vida se Anos tentasse capturá-la. Pensando que seu plano estava pronto, ela tentou ativar um feitiço de voo, mas Anos a pegou e fez o ferimento de Misha desaparecer com seus olhos demoníacos, ativando toda vez que ela estava digamos, animadinha. Ele disse a ela que tinha notado que seus olhos não se ativaram quando Misha lhe desejou um feliz aniversário até receber o manto, mas ele se perguntou por que seus olhos demoníacos não se ativaram mesmo depois de traí-la. Afinal, ela deveria estar animada para finalmente concluir seus planos, mas Sasha ativou seus olhos demoníacos, rachando as paredes da masmorra. No entanto, Anos ativou seus próprios olhos para contê-la no ar, a congelando no lugar, mas Misha disse a ele para permitir que ela escapasse. Anos disse a ela para revelar por que ela havia planejado tudo isso, mas decidiu lhe
libertá-la de qualquer maneira. Misha tentou ajudá-la, mas ela disse para ela tirar seu rosto feio de sua vista, a chamando de uma fedorenta repugnante, e voou imediatamente para longe, deixando apenas os dois. Anos disse a Misha para confessar tudo sobre si mesma. Então ela começou a contar a ele que desapareceria à meia-noite, pois era apenas uma cópia de Sasha que nunca deveria existir em primeiro lugar. Ela disse que foi criada a partir de Sasha através da magia de fusão e só tinha 15 anos de vida, mas foi tratada como se fosse invisível durante toda a sua vida. No entanto, ela ficou feliz por ele ter se tornado seu amigo, e enquanto ela começava a pedir desculpas por ser um fardo inútil, Anos a abraçou, dizendo que estava feliz por tê-la conhecido. Ele disse a ela para fazer um desejo e prometeu concedê-lo. Então ela desejou um dia viver feliz com sua irmã. Ao mesmo tempo, do calabouço, a porta desapareceu antes que Sasha pudesse sair, e naquele instante Anos apareceu com Misha, dizendo que Misha esperava fazer as pazes com ela. Misha tentou perguntar se ela realmente a odiava, mas Sasha decidiu desafiar Anos para outro duelo, dizendo que só responderia às perguntas de Misha se Anos fosse capaz de controlar seus círculos mágicos. Nesse momento, Sasha começou a desenhar círculos mágicos, mas Anos sabia que ela havia criado sigilos além de seu nível de controle e percebeu que ela tinha a intenção de fracassar no duelo deles. Então, num instante, Anos ativou a magia e venceu o duelo. Então Sasha concordou em falar com sua irmã. Ela se lembrou de quando eram pequenas. Misha sempre tinha ficado ao seu lado, mesmo quando ela não tinha controle sobre seus olhos demoníacos. No entanto, ela foi abandonada por todos por ser uma cópia. Então, para salvá-la de desaparecer à meia-noite de seu 15º aniversário, Sasha começou a pesquisar por feitiços de magia que a fizessem viver para sempre. Enquanto ela começava a lançar um feitiço, ela disse a Misha que seu círculo mágico trocaria seus destinos, mas que a única maneira de ativá-lo era rejeitá-la. Ela revelou que tudo o que ela tinha feito até aquele momento era para fazer com que Misha odiasse e escolhesse viver, para que seus planos funcionassem perfeitamente, e lançou um feitiço para trocar seus destinos. No entanto, o feitiço quebrou e a cobertura começou a desaparecer. Misha disse a ela que nunca odiaria, não importa o que, e suas palavras fizeram Sasha cair de joelhos, desapontada consigo mesma por ser tão terrível. Ela começou a pedir a Misha para se rejeitar para que ela pudesse resgatá-la usando o feitiço, mas Misha disse a ela que continuaria vivendo dentro dela e nunca a trairia. Ela disse há anos que estava feliz por estar reunida com sua irmã e pensou que agora era o momento de entrar no Nirvana. No entanto, Anos revelou que havia uma solução para mantê-las ambas vivas. Ele disse que só precisava mudar o passado e, como nasceram como demônios separados de duas fontes, ele fundiria as fontes e as tornaria uma com a outra, como gêmeas, e não como uma cópia. Naquele instante, Anos ativou a magia, dizendo que as enviaria de volta no tempo. No entanto, sua única esperança de usar seus poderes era acreditar que ele era verdadeiramente o rei demônio da tirania. Nesse momento, o Lorde Ancião rompeu o teto e apunhalou Anos em seu coração. As garotas perceberam que ele era o mesmo ancião de sua classe, e o ancião começou a dizer que as garotas eram apenas um recipiente para despertar o fundador. Anos se perguntou por que ele estava tentando despertá-lo quando ele já estava vivo e o explodiu com a magia. O ancião se perguntou como ele conseguiu sobreviver ao seu ataque. Então Anos disse a ele que era imortal e o esmagou na parede. Decidindo prosseguir com o feitiço, ele ativou o Reed e começou a transportar as garotas através do tempo. Logo, a parede se abriu e o guardião do tempo apareceu diante delas, dizendo que veio para puni-las por perturbar o fluxo do tempo. Diante de seus olhos, ele puxou o Lorde Ancião e retrocedeu no tempo, curando sua ferida como se ele não tivesse sido apenas aniquilado. Então, o guardião lhe concedeu todo o seu poder e o ancião retornou à vida, pronto para executá-las. Anos lançou a magia Gelgra neles, mas eles imobilizaram e causou uma explosão enquanto lançavam uma foice. Quebrou o escudo de Anos e sua segunda foice destruiu outro escudo. Antes que percebessem, o imperador quebrou outra cobertura, apunhalando Anos pelas costas, e ele desapareceu diante de seus olhos. No entanto, Anos apareceu diante dele, e o imperador se perguntou como ele conseguiu sobreviver ao seu ataque. Então Anos revelou que era a única pessoa que poderia realmente acabar consigo mesmo, mas o ancião desapareceu instantaneamente, decidindo tentar outro ataque. Ele ordenou que o tempo congelasse, e uma escuridão misteriosa cobriu a todos, congelando as garotas instantaneamente. Mesmo assim, Anos era invencível, dizendo que nem o tempo pode parar o poder de sua vontade. O ancião estava determinado a não perder e voou para acabar com ele, destruindo sua barreira e outra, enquanto tentava acabar com ele. Anos se protegeu com novas barreiras e o lançou de lado. Ele disse a Misha e Sasha que estava disposto a fazê-las felizes, não importa o que custasse, e até liberaria seus poderes para destruir todos os seus inimigos, porque um bom marido deve proteger suas esposas. Nesse instante, o feitiço se quebrou com uma luz dourada aparecendo, e Sasha gritou para Anos mudar seu destino. Juntos, eles revelaram que acreditam em sua reencarnação e que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. De uma vez, eles desapareceram na luz dourada junto com todas as suas memórias, retornando a formas de bebê. Eles trocaram fontes entre si, aperfeiçoando sua transição como gêmeas, com as meninas seguras na luz. Anos disse ao ancião que estava pronto para a batalha imediatamente. Uma nova magia foi ativada, e Anos puxou sua espada de destruição,
pronta para aniquilá-lo antes que o demônio pudesse se mover. Anos o acertou profundamente no rosto, e ele percebeu que não estava se curando. Então, Anos começou a matá-lo com meros gestos, e ele explodiu naquele instante. Com a paz restaurada, Anos convocou o ancião e Vis Necron de volta à vida e disse a ele que executou o demônio e o guardião que assumiu seu corpo, com a ponta dos dedos. Anos restaurou suas memórias para ele e disse-lhe para espionar os outros anciões até descobrirem quem apagou suas memórias. Naquele momento, a luz dourada desapareceu, e as meninas se perguntaram se o feitiço foi bem sucedido. Anos disse que nenhuma delas desapareceria à meia-noite. Depois de chegarem lá fora, Sasha estava feliz que ambas estavam vivas e pediu desculpas a Misha por tratá-la mal todos esses anos. Mas antes de partirem, Anos presenteou Misha com um anel de gelo em forma de nenúfar que poderia congelar o mar inteiro no instante, dizendo que o encontrou na sala interna da masmorra e achou que seria um presente de aniversário perfeito para ela. No dia seguinte, na aula, Sasha começou a esperar que a professora anunciasse a sua pontuação perfeita no exame da masmorra. No entanto, quando ela chegou, decidiu anunciar que um aluno transferido se juntaria à turma e o chamou de mestre da espada mágica para o exame. Ela começou a dizer que o cetro especial de Anos havia desaparecido, mas a professora disse que, como não foi avaliado antes de desaparecer, daria apenas 70 pontos à equipe deles. No entanto, Miss achou as ações dela cruéis, dizendo que os híbridos e a realeza merecem o mesmo tratamento, mas a professora disse para ela calar a boca e ameaçou expulsá-la da escola. Naquele momento, Anos apareceu diante de um aluno, dizendo que tinha encontrado o ladrão inútil e feio, e em seguida puxou o cetro para fora do peito dele antes de entregá-lo à professora. Ele a chamou de virgem inútil patética que era tão solitária que tinha que tentar arruinar as vidas de adolescentes felizes porque ela era miserável a vida toda. Depois da aula, Misa decidiu agradecer a Anos por revelar o ladrão, mas Sasha disse para ela tirar sua cara feia do caminho do seu homem. No entanto, Misa disse a Anos que ela pertence a um grupo de unitários que esperam unificar a raça demoníaca e perguntou se ele estaria disposto a se juntar ao grupo, dizendo que apenas o rei dos demônios seria capaz de fazer a diferença. Então, naquela noite, assim que as garotas o viram, elas chegaram ao clímax com o rosto quente dele, pensando se sua espada algum dia penetraria por completo suas entranhas até a espinha e as deixaria em cadeiras de rodas. No dia seguinte, na arena, os alunos tentaram puxar espadas mágicas do chão. Então Sasha percebeu que a espada estava drenando seus poderes mágicos e estava basicamente sem esperança. Naquele momento, dois imperadores demônios mais velhos apareceram diante deles e um começou a dizer que apenas os alunos dignos que conseguissem puxar uma espada seriam permitidos a competir no torneio de espadas mágicas. Quando Sasha perguntou por que Anos ainda não tinha puxado uma espada, imaginando se era muito poderosa para ele, ele forçou uma espada a começar a emanar sua aura superpoderosa e voou para sua mão instantaneamente, impressionando a vista. Um dos anciãos sugeriu enfrentá-lo. No entanto, um cara aleatório puxou outra espada e eles perceberam que ele era o aluno transferido, decidindo desafiá-lo. O segundo ancião investiu contra ele, mas o novo cara o derrubou instantaneamente e Anos nocauteou o segundo ancião como um lixo. Mais tarde, na aula, o novo cara se apresentou como rei e pediu para se juntar ao time de Anos. O professor tentou dizer que Anos era desajustado e não poderia liderar a realeza, mas Rei achava que as regras da escola eram tão inúteis quanto sua vida amorosa danificada emocionalmente. Anos pensou que essas eram palavras de um sábio, mas recusou seu pedido de qualquer maneira e disse a ele para se juntar a algum outro time. Ele disse a Misa e seu esquadrão para se juntarem ao time de Rei para desafiá-lo, dizendo que só a aceitaria se conseguissem impressioná-lo. No dia seguinte, quando o pássaro anunciou o início do duelo, Anos disse às meninas que ele enfrentaria a Rei enquanto elas batalhavam contra o esquadrão. Nesse momento, Misha convocou um castelo de gelo gigante do chão e Sasha se perguntou como ela se tornou tão poderosa. Mas Misha pensou que era por causa de seus poderes de anel de gelo. Logo, Anos apareceu diante de Rei enquanto eles notavam um castelo monstro na floresta. Anos percebeu que Rei estava apoiando sua equipe com seus poderes mágicos tentando equilibrar a luta. Anos decidiu enfrentá-lo com um galho de árvore. Ao mesmo tempo, Sasha conseguiu desviar da lâmina do monstro e, usando comunicação mental, Anos disse para ela trabalhar com Misha e destruir o monstro com a magia geográfica, mas ela pensou que não eram poderosos o suficiente. No entanto, Misha decidiu ativar um feitiço de cerco e convocou um morteiro de fogo infernal pronto para obliterar tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, Sasha preparou seu próprio feitiço final e, quando Misha disparou o dela, combinou-se com o feitiço de Sasha e lançou um geográfico, abrindo um buraco no monstro e o enviando ao chão. Enquanto ela se perguntava como eles se tornaram tão poderosos, Misa a atingiu por trás. Enquanto isso, Anos estava chutando a bunda de Rei. Quando ele avançou com sua espada, ele errou, mas colidiram um contra o outro antes de ele pular para longe. Do outro lado do campo, Sasha ficou impressionada com a furtividade de Misa e decidiu revelar sua roupa de fênix. Misa pensou que poderia derrotá-la de qualquer maneira e o monstro tentou atacá-la novamente. Nesse instante, Misha apareceu para dar suporte. Enquanto Misa e o monstro tentavam atacar ao mesmo tempo, as meninas lançaram sua magia de fogo e gelo, combinando-a em uma magia de fusão. Elas desencadearam um poderoso tornado que afastou Misa e derrubou o monstro, e as meninas descobriram que tinham ficado mais fortes juntas. Nesse momento,
Explosões sacudiram a floresta e eles perceberam que Anos e Rei estavam prestes a destruir toda a área com um único choque. Um vento poderoso soprou para o lado e, com outro choque, uma grande poeira se espalhou pela floresta. Anos disse a ele que era a primeira vez que ele tinha um verdadeiro treino desde sua reencarnação e, enquanto continuavam lutando, Rei pensou que ele era um oponente digno quando apareceu diante de Anos pronto para acabar com ele. Ele permitiu que ele dividisse seu galho antes de revelar que na verdade tinha vantagem, e ele percebeu que estaria morto se fosse uma arma real. Então, Rei se rendeu. Mas se perguntou se já tinham se encontrado antes e pensou que ele era familiar. Anos disse a ele que era o rei dos demônios e o recebeu em seu time. Naquela noite, em sua casa, a mãe adolescente de Anos começou a comemorar seu aumento de harém, mas as meninas acharam que ela era uma inútil e feia intrusa que deveria ficar longe de seu homem. No dia seguinte, na escola, a professora anunciou que Rei e Anos foram escolhidos para lutar no torneio de espadas mágicas e mandou que preparassem suas espadas antes de começar. No entanto, quando a aula acabou, Anos disse a Rei que achava suspeito que a realeza da academia o estivesse convocando para a lista do torneio. Nesse momento, Misa chegou dizendo que um dos 7 imperadores mais velhos estava na Torre da União. Logo, eles chegaram à torre e o ancião Melês disse a Anos que estava esperando por sua reencarnação há 2000 anos. Ele disse a ele que metade de suas memórias foram apagadas após sua morte, mas sua alma nunca o esqueceu. Anos pensou que Delia estava por trás de tudo isso e se perguntou quem o escolheu para o torneio. Naquela noite, quando Anos chegou em casa, descobriu que Misha tinha cozinhado o jantar para ele como uma boa esposa. Então, depois da refeição, ele ofereceu levá-la para sair em um encontro. Vendo que ela era uma melhor esposa do que Sasha, e com a menina animada, ele disse para ela escolher o lugar que gostaria de ir. No dia seguinte, eles chegaram a uma loja de modelos mágicos para o encontro, mas Anos se perguntou como isso era melhor do que um restaurante. Dentro, Anos notou as casas modelo e logo descobriu que Misha tinha feito. Então ela o levou até o seu ateliê. Ela usou sua magia de gelo para criar um modelo do jantar deles e Anos ficou impressionado com seu trabalho, decidindo experimentá-lo. Ele convocou todo o reino lá dentro, e ao ver isso, a dona da loja pensou que poderia vendê-lo por 1 milhão, mas ele não tinha desejo de vendê-lo e disse para ela vazar. Mais tarde, naquele dia, enquanto Misha começava a admirá-lo como um pequeno tesouro, Anos o transformou em um anel e colocou em Misha, dizendo que ela poderia tê-lo para sempre, pois só desejava tê-la ao seu lado. Enquanto almoçavam em um restaurante, um gato misterioso apareceu diante de Anos e Misha percebeu que era o Lorde Ancião e Necron. Ele começou a dizer para Anos que o grupo litariano de Misa estava sendo controlado por um homem misterioso, mas até mesmo o esquadrão não tinha ideia de quem ele era. Então, Anos disse para ele ficar de olho no torneio e em todas as possíveis armadilhas que eles poderiam traçar. Naquela noite, quando Anos e Misha chegaram a um hospital, ele decidiu escanear os arredores. Logo, Rei chegou se perguntando por que eles estavam lá. Anos disse a ele que estavam turistando, mas Rei achou que era uma mentira completa. Ele disse a eles que sua mãe estava doente e veio ficar ao lado dela. Pensando ser uma doença comum, Anos ofereceu curá-la com seus poderes mágicos, mas Rei disse que ela estava totalmente sem esperança e agradeceu por sua oferta. Alguns dias depois, o ancião Lorde começou a dizer a Anos que alguns dos outros imperadores demônios pretendiam atraí-lo para uma armadilha durante a luta. Anos pensou que se retirar era a coisa certa a fazer e disse a ele que pretendia trair aos Derivia para fora do esconderijo. Dentro da arena, enquanto o pássaro anunciava o campeão defensor, todos perceberam que Anos não apareceu e pensaram que ele era um mau perdedor por abandonar a luta. Enquanto isso, no túnel, Anos estava esperando aos Derivia aparecer na arena pensando que poderia traí-lo para sua própria armadilha. No entanto, cansada de ouvir insultos, sua mãe começou a gritar que Anos se tornaria o Lord Daemon e chutaria todos eles quando assumisse seu trono. Ao mesmo tempo, seu pai chegou no túnel dizendo que tinha feito uma espada mágica especial para o duelo e que sua vitória provaria que até mesmo híbridos podem se tornar o Demon Lord. Ouvindo suas palavras, Anos percebeu que não poderia recuar e disse a Misa que ele iria sair de todas as armadilhas. Então, ele pulou para a arena, impressionando todas as garotas ao desembainhar sua espada. Ele prometeu destruir o homem em um segundo para provar que era verdadeiramente o rei demônio da tirania. Nesse momento, a luta começou e o homem começou a desferir golpes com toda a sua força, mas Anos o evitou e pulou para o outro lado. Enquanto o homem ficava zangado, ele conjurou as presas demoníaco de água contra ele, mas Anos os destruiu com um golpe. Com um único golpe, uma rajada de vento começou a espancar o campeão até destruir sua espada e ele caiu como um perdedor. Nesse momento, o pássaro declarou Anos o vencedor, mas a professora ficou furiosa e pensou em eliminá-lo. Enquanto Anos estava na sala de espera, Rei entrou e tentou atacá-lo, mas ele mergulhou e pegou seu coração. No entanto, logo se separaram e Rei prometeu aniquilá-lo na final. Ao sair, Anos disse a Misa que Rei estava usando uma coleira misteriosa e disse que provavelmente estava se sacrificando por sua mãe doente. Mais tarde naquele dia, Anos nocauteou outro oponente e os alunos se perguntaram se ele realmente venceria a competição. Naquela noite, a mãe de Anos queria pegar a enorme espada de Anos para guardá-la, pois ele não seria permitido continuar com o torneio se ela sumisse. Então,
Ele a entregou e ela quase caiu com o peso dela, mas prometeu protegê-la. Logo depois, ele apareceu no hospital com Misa e encontrou a mãe de Rei, que estava doente da doença do espírito e estava perdendo sua fonte mágica. Anos disse a Misa que ela desapareceria em breve, percebendo que ela era um meio espírito e meio demônio. Mas Misa se perguntou como Rei era da realeza quando sua mãe era um híbrido. Anos pensou que ela talvez não fosse sua mãe real e se perguntou se havia uma maneira de salvá-la. Nesse momento, a mulher acordou e percebeu quem ele era. Ela disse a ele que Rei sempre falava dele, mesmo que estivesse principalmente inconsciente. Anos se perguntou se ela sabia que ele era refém da organização realista. Então, ela disse a ele que sabia e disse que era a única maneira de tratá-la. Anos se perguntou se ele poderia curá-la, mas ela disse a ele que, como era meio espírito, só poderia existir se todos acreditassem em sua fonte. Quanto a Rei, ela disse que ele era um garoto especial que sempre amou a luta com espadas, mas ficava triste por nunca encontrar um oponente digno até conhecer Anos. No entanto, Anos sabia que ele derrotaria Rei, mas não queria ser a razão pela qual sua mãe morreria. Então, ele tentou lançar um feitiço dizendo a Misa para consumir sua fonte com sua magia espiritual. No entanto, vendo que ambos poderiam ser eliminados, ele disse para ela não perder toda a sua fonte, pois seria impossível ressuscitá-los. Mesmo assim, Misa estava determinada a salvá-la e concordou instantaneamente. Quando um novo feitiço foi ativado, a fonte de Misa começou a fluir para a mulher. Enquanto isso, a mãe de Anos e o esquadrão estavam indo para casa quando a professora apareceu diante deles e começou a dizer que o comitê diretivo deveria segurar a espada de Anos para a final, mas a mulher recuou imediatamente. A professora achou que a violência era a resposta e disparou uma bola poderosa, quase a destruindo. Ao perceber que ela estava ferida, a professora disparou uma bola ainda mais poderosa, mas as meninas a protegeram com uma barreira mágica até serem afastadas pela força da explosão. Ao avistar as meninas feridas, a mãe perguntou por que ela estava atacando suas próprias alunas, mas a professora chamou-as de híbridas inúteis e sujas que nunca mereceram estar em sua classe em primeiro lugar. Ela disse que veio para retribuir a humilhação de Anos a seu irmão na arena e disse que todos os outros poderiam apodrecer no inferno, já que não eram da realeza. Enquanto ela liberava uma energia terrível, as meninas conseguiram protegê-la e uma delas disse à mãe de Anos para fugir. No entanto, a professora disse que elas estavam muito fracas e aumentou a energia até consumi-las. Mesmo assim, as meninas não se renderam. Então a professora lançou um feitiço de fogo para queimá-las até virarem cinzas e começou a queimar os outros à medida que sua raiva aumentava. Ela desencadeou uma explosão de energia nas meninas, superando seu escudo e transformando-as em torradas queimadas. Sem ninguém sobrando, ela desencadeou outra explosão de energia na mãe de Anos, mas ele apareceu diante dela, recebendo o impacto. Ele chamou a professora de lixo feio e desprezível e a restringiu com um feitiço. Nesse momento, ele curou a ferida de sua mãe e reviveu todas as meninas, dizendo que nunca as esqueceria por sua bravura. Ao se aproximar da professora, ele disse que a puniria por ser tão feia e eles se teleportaram para a arena. Antes que ela pudesse escapar, ele a acertou com sua lâmina, dizendo que só pouparia sua vida se ela o reconhecesse como o Rei Demônio da tirania. Enquanto a dor crescia, ela o chamou de Rei Demônio, mas Anos pensou que ela estava apenas desesperada para sobreviver e a enviou direto para o inferno. No entanto, ele imediatamente lançou um feitiço e a ressuscitou em um novo corpo. Ele disse a ela que agora ela era uma híbrida e poderia dizer adeus à sua realeza. Isso foi seu pior pesadelo e ela tentou acabar com sua própria vida, mas Anos disse a ela que a amaldiçoou a retornar a esse corpo para sempre e desapareceu da arena. Enquanto isso, no hospital, Rei se aproximou de Misa exigindo saber por que ela estava ali. Ela disse a ele que estava compartilhando seus poderes com sua mãe na esperança de salvá-la e libertá-lo da organização realista. Satisfeito com sua gentileza, ele disse a ela que ela estava perdendo muito de sua fonte, mas Rei a nocauteou para silenciar sua boca feia e a colocou no sofá. Naquele momento, ele percebeu que sua mãe estava consciente e ela começou a dizer que estava pronta para descansar em paz. Ela disse que estava feliz por tê-lo encontrado depois de ser abandonado por sua família e orgulhosa por ter sido sua mãe. Quando ela desmaiou, Rei decidiu sair do quarto, feliz por ter encontrado o encerramento. Nesse momento, Anos apareceu e o observou deixando o hospital. No dia seguinte, eles se enfrentaram para o duelo com a luta prestes a começar. Ambos usavam uma pulseira de drenagem espiritual que limitaria seus poderes mágicos. Quando o duelo começou, Rei pulou em direção a Anos e escapou por pouco de sua espada e quando suas armas se chocaram, Rei se perguntou como Anos permanecia tão poderoso mesmo com a pulseira de drenagem espiritual e revelou que sua pulseira era um ornamento comum. No entanto, ele não tinha intenções de matá-lo. Então as espadas contratuais perfuraram sua fonte e estavam prontas para acabar com ele. Rei disse a Anos que ele acabará de arruinar seu contrato com o grupo realista e que sua mãe seria eliminada em breve. Ele pensou que sua vida terminaria uma vez que as espadas extinguissem sua fonte e disse a Anos que não tinha desejo de arrastá-lo com ele. No entanto, ele prometeu dar uma surra nele antes de dar seu último suspiro. Pronto para o desafio, Anos disse a ele para dar o melhor dele. Então ele avançou com sua espada, mas todos pensaram que estavam muito rápidos para seus olhos. Como o rei se esquivou da lâmina de Anos, ele o acertou no braço e pulou para longe antes de atacar novamente com velocidade relâmpago e rasgando seu corpo. Enquanto avançavam um para o outro, eles chocaram as espadas e Anos o cortou,
se perguntando quem teria vantagem. Eles avançaram novamente e Anos perdeu o braço, mas a espada de rei se quebrou quando Anos perfurou seu coração. Nesse momento, um feitiço mágico foi ativado e o chão desceu profundamente no solo, dentro de uma prisão dimensional. Anos percebeu que o pássaro se transformou no ancião Meles. Naquele instante, Meles disse a ele que estava esperando se livrar dele e estava feliz por finalmente ter essa oportunidade. Com metade dos poderes mágicos de Anos já drenados pela pulseira, o ancião Meles achava que seria uma eliminação fácil e outros dois anciões imperadores apareceram de um portal para apoiá-lo. No entanto, Anos não se intimidou e Rei finalizou os anciões num instante, antes de Anos os congelar com magia Rivine. Meles se perguntou como ele estava vivo. Então o rei revelou que Anos destruiu o contrato de sua espada em seu último golpe. Mesmo assim, o ancião achava que tinha vantagem e revelou a mãe de Rei, que estava presa dentro de um portal dimensional. Ele disse que só a libertaria se Rei concordasse em se tornar o fantoche realista novamente e até tratá-la de sua doença imediatamente. Rei lançou sua espada e pulou sobre ele, entrando por pouco no portal determinado a eliminá-los de qualquer maneira. Ele fez com que novos portais começassem a emitir escuridão e Anos percebeu que era a mesma escuridão que ele usou para separar os 4 reinos há 2 milhões de anos. Quando ele a desencadeou, ela repeliu seu escudo. Então ele liberou mais escuridão, mas eles não conseguiram quebrar sua cobertura. O ancião disse a ele que estava preso, mas seu braço começou a voar em volta, tentando capturá-lo. Com medo por si mesmo, Meles apressou-se para dentro de um portal. Ao mesmo tempo, a escuridão tentou penetrar o escudo de Anos e um novo portal apareceu diante de Rei, mas Anos lançou um feitiço antidemoníaco para protegê-lo. Usando as coberturas, Anos disse a Rei que ele havia usado demais seus poderes e se perguntou se poderia ajudá-lo. Rei disse a ele para criar uma grande espada usando seu feitiço antidemoníaco para que pudesse destruir toda a escuridão. Diante de seus olhos, uma espada se formou e Rei pensou que poderia abrir caminho para fora do reino. Quando as coberturas desapareceram, ele cortou a escuridão, mas foi jogado para trás e sua espada quebrou. Mas Anos o cobriu antes que ele fosse transformado em pedra. Pensando que estavam sem esperança, ele se chamou de fracasso e disse que merecia ser abandonado. Foi então que sua mãe acordou, oferecendo-lhe apoio, mas Rei tinha medo de que ela desaparecesse para sempre. Ela disse a ele que sempre ficaria com ele e se transformou em uma espada poderosa. Quando ele destruiu a escuridão e começou a cortar tudo em seu caminho, ao chegar diante do portal, ele voou através dele com uma luz poderosa, destruindo toda a escuridão e até invadindo a dimensão impossível de Meles. Quando terminou, sua mãe se transformou e disse a ele que estava orgulhosa dele antes de desaparecer na sua frente. Rei ficou triste, mas Anos disse a ele que sua mãe poderia ser ressuscitada. Mas o ancião Meles pensou que não havia acabado e começou a preparar outra dimensão das trevas para eliminá-los. Antes que percebesse, Anos apareceu atrás dele e ele se perguntou como ele conseguiu entrar em seu espaço absoluto. Em um instante, o ancião o prendeu dentro de um bono Levan e ele o explodiu imediatamente. No entanto, Anos não foi afetado. Então ele criou outra dimensão das trevas para cercá-lo, mas ela se dissipou, deixando Meles chocado. Ele se perguntou como Anos conseguiu sobreviver, mas Anos convocou sua poderosa espada e disse a ele que havia recuperado seus poderes completos. Querendo acabar com ele, Anos lançou um único golpe que destruiu sua cobertura. Meles pensou que havia evitado, mas de repente caiu no chão e se perguntou como foi pego. Anos disse a ele que era impossível desviar de sua espada. Desesperado para escapar, o ancião convocou um portal, mas ele se despedaçou instantaneamente. Ao tentar criar mais portais, eles se despedaçaram um após o outro, e 1000 outros se despedaçaram de uma vez. Anos o cortou com sua espada e finalizou a criatura maligna dentro dele, restaurando para sua mente correta imediatamente. Uma luz poderosa se espalhou ao redor deles, revelando a arena. O ancião Meles disse a Anos que foi atacado na noite em que se encontraram na torre e perdeu o controle de sua mente desde então. Diante de seus olhos, os dois anciões imperadores foram convocados do chão, e Anos disse que suas mentes foram fundidas e dominadas. Anos pensou que suas fontes estavam sendo controladas por Ausdelivia e decidiu revivê-los. No entanto, uma explosão destruiu as fontes e eles viram um homem misterioso na escuridão. Nesse momento, o feitiço começou a se apagar e os alunos se perguntaram quem venceu o duelo. No entanto, quando a fumaça se dissipou, encontraram o rei inconsciente e Anos foi declarado vencedor por seu discurso de vitória. Anos começou dizendo que sua espada havia feito todo o trabalho e chamou seu pai de herói nacional. Quando terminou, decidiu curar a ferida de Rei, percebendo que ele estava triste por perder sua mãe. Anos a ressuscitou e Rei ficou feliz em se reunir com ela. Na arena, mais tarde, a professora apresentou a Anos uma espada de premiação por sua vitória e disse a ele que sempre acreditou que ele venceria, prometendo ficar ao seu lado para sempre. Essa aí é tão falsa quanto minha ex. Falo com propriedade, galera. No dia seguinte, uma nova professora se apresentou à turma, dizendo que substituiria seu antigo professor que misteriosamente desapareceu da escola. Ela disse que viajariam para o reino humano e teriam uma aula interacadêmica na Academia dos Heróis. No entanto, os alunos nunca tinham estado no reino humano e ficaram preocupados se era seguro, com medo de que todos pudessem ser mortos enquanto dormiam. Depois da aula, Anos decidiu treinar seus amigos, pensando que poderiam enfrentar alguns heróis reencarnados e esperava prepará-los para a batalha. Enquanto Misha criava uma espada de gelo para Rei, ele começou a saltar no gelo para cortar Anos, mas quebrou sua espada e o acertou diretamente no chão,
chamando-o de fracassado. Naquela noite, o ancião Meleis disse a Anos que conseguiu ressuscitar os 2 outros anciões, mas descobriu que suas memórias também foram roubadas. Ele achava que o reino humano era o responsável e disse a Anos que a Academia dos Heróis estava começando a treinar heróis reencarnados para uma possível guerra com o reino deles. Depois de alguns dias, os alunos estavam prontos para partir para o reino humano. No entanto, Anos os teleportou instantaneamente e decidiu explorar a cidade. Dentro da cidade, eles perceberam que o reino humano era completamente diferente do reino infernal, mas Anos percebeu que os humanos estavam em paz. Quando chegaram à Academia dos Heróis, eles se depararam com uma garota que perguntou onde estavam. Depois de descobrir que eram da Academia do Rei Demônio, ela se apresentou como Eleonore Bianca, uma veterana. Anos disse a ela que estava interessado nas lendas de seus heróis, então ela ofereceu-se para mostrar-lhes a escola. Em pouco tempo, eles se depararam com uma pintura, e Anos disse a Sasha que ele era o herói deles. Dentro da biblioteca, Eleonore revelou um livro e disse-lhes que era a lenda de seu herói e como ele derrotou o Rei Demônio da tirania. No entanto, Sasha ficou furiosa com suas palavras e começou a dizer que o Rei Demônio nunca perdeu para o herói deles, mas se sacrificou para criar paz nos reinos. Nesse momento, um aluno apareceu diante deles e começou a dizer que o Rei Demônio era certamente o vilão do mundo e não poderia ter se sacrificado para criar paz nos reinos. Ele chamou de perdedores sem valor por duvidarem de seus livros de história e disse-lhes para aceitarem a derrota de uma vez por todas. Ele se apresentou como Ledriano, dizendo que era a primeira reencarnação do herói Canon e era membro da classe Elite. Nesse momento, outro aluno apareceu, se autodenominando House, e disse que era a terceira reencarnação. No entanto, Anos achava que eles não eram nada além de impostores querendo ser heróis. O grandalhão pensou que poderia fazê-lo engolir suas palavras e avançou em sua direção, lançando uma explosão, mas Anos a destruiu com um elo, derrubando. Quando ele tentou atacar novamente, Ledriano o comandou a aceitar que ele era um perdedor nojento e pediu desculpas a Anos pelo problema. Fora da academia, Eleonore decidiu perguntar se Anos era uma reencarnação. Ele disse a ela que era e esperava encontrar o verdadeiro herói e seu retorno à vida. No entanto, assim que começaram a sair, Eleonore disse a ele que o herói Canon havia desaparecido, pois foi morto há 2000 anos e mesmo com sua fonte, ela disse que ele não era mais o herói que lembrava. Alguns dias depois, um grupo de veteranos apareceu diante de Anos, e o líder se apresentou como Revest, exigindo saber como eles chegaram antes de todos os outros. Anos disse que não era da conta dele e pediu-lhe para tirar sua cara feia de sua vista. Naquele dia, na escola, o mestre da Academia dos Heróis se apresentou como Diego, dizendo que seria o instrutor deles para as aulas interacadêmicas. Para começar, ele convocou objetos aleatórios nas mesas, e o professor disse que os alunos deveriam demonstrar sua magia em um show de boas-vindas para todos. O diretor escolheu Ledriano como seu representante, e a professora escolheu Revest para representar a Academia do Demônio. Logo, Ledriano lançou magia heroica em uma espada enferrujada, restaurando-a instantaneamente e destruindo a estátua, com todos impressionados. Revest decidiu revelar sua própria habilidade, mas seu feitiço desapareceu imediatamente. Enquanto ele tentava lançar outro feitiço, ele desapareceu, e Ledriano se perguntou se a Academia do Rei Demônio estava cheia de perdedores horrendos. No entanto, Anos estava cansado de suas trapaceiras e revelou que eles lançaram um feitiço de ocultação para selar a magia demoníaca. Com um estalo, o feitiço quebrou e o rato cresceu de todos os feitiços que foram lançados, transformando-se em um monstro. No entanto, com um feitiço de ocultação, Anos fez os monstros desaparecerem, criando uma espada sagrada diante de seus olhos, com o diretor chocado com a visão. Ledriano disse que Anos era verdadeiramente a reencarnação do Rei Demônio da tirania. À noite, o ancião Lorde II começou a dizer a Anos que os livros de história não revelavam a morte do herói Canon. No entanto, ele conseguiu descobrir que os humanos estavam espalhando histórias falsas para os alunos da Academia dos Heróis, dizendo que Anos atacaria seu reino em sua reencarnação, mas eles seriam salvos pelo herói Canon. Anos percebeu que o reino humano realmente estava tentando iniciar uma guerra e se perguntou quem era responsável pelas histórias falsas. No dia seguinte, na praia, os alunos foram reunidos para seus exames interacadêmicos, mas Anos percebeu que Eleonore estava desaparecida, e eles se perguntaram se ela foi capturada. Nesse momento, o diretor começou a dizer que seus exames seriam debaixo d'água e esperava que a Academia do Rei Demônio pelo menos desse uma luta decente. Um veterano pensou que estavam à altura do desafio e disse à professora para escolhê-lo para o exame, mas Anos achou que eles perderiam de qualquer maneira e disse a ele para recuar. No entanto, Revest achava que apenas ele era adequado para representar a escola e ofereceu-se para assumir a posição em seu lugar, afinal ele era o xodó da professora. A professora concordou e esperava que eles ganhassem pela escola. Depois de um momento, o exame começou, e a Academia do Rei Demônio convocou um castelo debaixo d'água. Logo, eles descobriram que não podiam sentir os poderes mágicos da Academia dos Heróis, e um aluno percebeu que seus feitiços estavam sendo cancelados. Então, alguns alunos começaram a nadar em direção ao território inimigo, mas uma torrente de água jogou um para fora do caminho e outro percebeu que não conseguia se comunicar com Revest. Quando avistou um dos heróis, ele tentou lançar um feitiço,
mas foi cancelado e uma torrente o levou embora. Depois que conseguiram, Ledriano comandou sua equipe a ir para o castelo do Rei Demônio. Ao mesmo tempo, Sasha percebeu que os veteranos haviam caído em uma armadilha e pensou que não tinham chance de vencer. Nesse momento, a professora percebeu que a água sagrada tinha sido misturada com o lago, e Anos revelou que a Academia dos Heróis estava recebendo um suprimento interminável dessa água sagrada para aumentar seus poderes mágicos dentro do lago. Os veteranos descobriram que os 3 heróis estavam se aproximando de seu castelo, então ativaram seus feitiços e desencadearam uma enorme energia sombria. Mas os heróis ativaram seu escudo, e Hevest percebeu que eles estavam ilesos. Nesse momento, os 3 ativaram um feitiço triangular e começou a sugar o castelo até não restar nada. Percebendo sua vantagem, um herói invocou sua grande espada sagrada e começou a destruir tudo à vista. Até mesmo a tela desapareceu. Com medo por seus alunos, a professora tentou pedir ao diretor para encerrar o exame, mas ele disse para ela aproveitar a visão. Quando ela tentou correr para o lago, Anos a parou e se ofereceu para resgatar os veteranos. Nesse momento, ele ativou um feitiço e levantou o grupo para fora da água. Com todos os alunos feridos, a professora tentou curar Hevest, mas percebeu que sua magia não estava funcionando. Anos tentou curá-lo, mas Hevest o afastou, dizendo que não precisava de sua ajuda. No entanto, Anos pensou que sua professora seria demitida se ele entrasse no Grande Além e disse a ele para engolir seu orgulho inútil. Hevest revelou uma engrenagem mágica e disse que era usada para controlar a água pela Academia dos Heróis, esperando se vingar. Hevest disse a Anos para se tornar o novo representante de sua escola e destruir a Academia dos Heróis como lixo sem valor. Então, Anos curou sua ferida e prometeu cuidar dos negócios. Pouco depois, ele desafiou os heróis para outra rodada de exame, e eles aceitaram pensando que certamente dariam uma surra nele. Antes que percebessem, Anos convocou uma grande magia avançada e a direcionou para o lago. Quando explodiu, secou toda a água, e ele começou a descer para o vale com os heróis prontos para o desafio. Eles o seguiram para dentro, e Ledriano pensou que venceriam novamente. Quando o duelo começou, Anos convocou a Gelgrail para destruir a Academia dos Heróis, mas uma barreira protegeu, e uma nova aluna a destruiu até a aniquilação. Anos disse a seu time que a barreira foi criada para reduzir seus poderes mágicos e que eles nunca poderiam vencer a menos que a barreira fosse destruída. Então, Misha sugeriu que eles criassem seu castelo dentro da barreira, pensando que isso igualaria a luta. Anos se ofereceu para levá-la para dentro, e eles desapareceram instantaneamente dentro da barreira. Misha começou a se sentir mal com o efeito da magia, então Anos a curou com um feitiço. Nesse momento, ela ativou o poder de seu anel e invocou 3 grandes castelos do chão. Ao ver isso, os heróis perceberam que eram verdadeiramente poderosos, e a nova garota chegou. Ledriano disse que ela era a 4ª reencarnação do herói Canon e que seu nome era Zestia. Eles desencadearam uma explosão de gelo em Misha. Anos ficou no caminho e foi contido com correntes de gelo. No entanto, ele lançou uma magia e os eletrocutou instantaneamente. Zestia apareceu diante de seus olhos, mas ele desencadeou a magia mais uma vez, causando uma explosão. Pouco depois, House foi revivido e estava faminto por vingança. Sasha apareceu diante de seus olhos, dizendo que era sua nova oponente e prometeu espancá-lo até que ele parecesse pior que um peixe-bolha. Depois de uma explosão, uma série de explosões foi desencadeada em Sasha, mas ela evitou, e ele esquivou de seu golpe. No entanto, logo percebeu que ela havia roubado sua engrenagem mágica. Determinado a recuperá-la, ele começou a atacá-la e a invocar sua grande espada. Ele dividiu o gelo diante dele, conseguindo pegar sua moeda. Sasha nunca tinha visto nada parecido com isso e se perguntou como ele conseguia manejar tanto uma espada demoníaca quanto uma espada sagrada. House disse que não era da sua conta e disse para ela descansar em paz. Enquanto isso, Anos aparecia diante de Ledriano e mandava ele parar de fingir-se de morto. Ao confrontá-lo, Ledriano percebeu que Anos era um oponente poderoso e convocou sua sagrada espada guardiã do oceano para a batalha. Zestia tentou se aproximar por trás, mas Anos protegeu seu ataque, determinado a não desistir. Ela atacou novamente e começou a voar ao redor, balançando sua lâmina implacavelmente para cortar seu rosto e eventualmente o acertou com a ponta. No entanto, sua lâmina foi protegida e ele a arremessou ao chão. Ledriano tentou aproveitar, mas ele os lançou contra a parede distante. Percebendo que estavam sem esperança, Ledriano decidiu lançar um grande feitiço que cobriu todo o vale enquanto uma luz brilhante cercava. Ledriano disse que estavam canalizando as almas de todos os humanos no reino e que esse poder poderia eliminar qualquer um. Nesse momento, Zestia correu contra Anos, destruindo sua barreira, mas ele evitou um golpe e a garota bloqueou seu ataque de relâmpago, permitindo que Ledriano destruísse seu escudo, mas ele escapou mesmo assim. Eles vieram contra ele novamente, mas não conseguiram quebrar sua defesa e ele saltou para longe. Ledriano se perguntava como ele fica mais poderoso, então Anos revelou que estava absorvendo o poder de sua própria equipe para aumentar sua magia. Os heróis atacaram novamente, mas Anos os repeliram com uma luz poderosa. No entanto, Ledriano não desistiu e lançou uma explosão de energia, mas Anos conjurou uma chama de flecha que explodiu e os jogou para o lado. Naquele momento, eles começaram a ouvir uma voz misteriosa e Anos percebeu que era um feitiço de lavagem cerebral. Quando desapareceu, Misha disse a Anos que era magia negra,
mas os heróis estavam determinados a se tornarem vilões. Enquanto Misha se retirava, este ativou um feitiço de morte e voou contra Anos, perfurando-se e explodindo naquele instante. Mesmo assim, Anos não se abalou e se chamou de um deus imortal. Nesse momento, Zixi atacou novamente, ativando outro feitiço, mas Anos percebeu que era uma distração e enterrou sua lâmina em sua fonte. Naquele instante, ele ouviu a voz de Eleanor e ela disse para encontrá-la dentro do santuário e ir agora imediatamente. Ele ordenou que Misha a encontrasse e ela logo chegou dentro de um salão antigo. Nesse momento, o diretor disparou um raio que ela mal conseguiu proteger. Olhando para executá-la, ele convocou sua espada e lançou um feitiço que destruiu seu escudo, permitindo que ele a acertasse pelas costas. Ele estava furioso porque o Rei Demônio havia causado uma guerra 2000 anos atrás e achava que ela merecia ser punida por seus males. Então ele começou a penetrá-la com sua longa espada, ansioso para enviá-la para a vida após a morte. Enquanto ficava enlouquecido, ele disse a ela que a Academia dos Demônios havia caído em sua armadilha e que executaria todos eles. No entanto, Anos explodiu um buraco dentro dele e o lançou contra a parede, lançando uma caixa ao redor da garota. Ele começou a curar sua ferida e voltou para eliminar o homem com fumaça negra até ele desaparecer. Ele o convocou e exigiu saber por que eles transformaram um exame de ensino médio em uma guerra total. Quando o homem não disse nada, Anos ativou um feitiço transformando-o em uma besta feia. O homem pensou que poderia usar sua nova forma a seu favor e ordenou que seus alunos executassem imediatamente a Academia dos Demônios. Enquanto despertava uma luz, dizendo-lhes para honrar seu herói morto Canon, a equipe de Anos evitou os monstros de olhos vermelhos. No entanto, a luz de repente desapareceu e o diretor se perguntou por que não explodiu. Anos disse que parou o tempo antes que a explosão pudesse acontecer e tirou sua fonte num instante, dizendo que a Academia dos Heróis era um bando de vilões e não eram nada como o herói Canon. Esmagou a fonte e o monstro desapareceu diante de seus olhos. E com o homem morto, Anos começou a levar Misha para a segurança. Logo eles chegaram dentro do santuário e Anos perguntou a Eleanor quem ela realmente era. Ela disse que era magia pura e foi criada com um feitiço de magia tabu que a mudou, chamando-se de magia humana. Isso fazia sentido, já que as feridas do herói estavam cicatrizando misteriosamente. Decidindo libertá-la, ele quebrou o vidro com seus olhos demoníacos e lançou seu uniforme sobre ela. Naquele instante, ela ativou um feitiço fazendo a cobertura desaparecer do lado de fora, revelando clones que estavam presos dentro de bolhas. Ela disse a Anos que foram criados pela Academia e que ela era a fonte de magia criando esses clones. O comandante do herói Canon originalmente havia aperfeiçoado esse processo e Anos se lembrou de que ele era um inimigo renomado que desejava a aniquilação do Reino Infernal. Esse desejo o levou a criar a Academia dos Heróis para manter a guerra viva. Há 2000 anos, o herói havia ido contra seus planos de guerra, mas foi finalizado por seus próprios homens. Eleanor disse a Anos que sempre esperou conhecê-lo e pediu-lhe para destruí-la para que ela nunca criasse outro clone. Quando Anos começou a dizer-lhe que ele concederia seu desejo, o clone do diretor entrou no santuário e Eleanor disse-lhe que os heróis e o diretor continuariam a reviver a menos que ela estivesse morta. Ao mesmo tempo, os 3 imperadores demônios restantes explodiram a porta e Delia puxou a espada sagrada do herói. Desesperado para impedi-los, o homem disparou uma explosão de energia, mas uma esfera negra absorveu toda a energia e até engoliu os homens. Nesse momento, Anos apareceu diante deles, percebendo quem ele era, e liberou Gelgraf, mas Delia cortou-o dispersando. Ele disse que tinha vindo para mudar o mundo e desapareceu naquele instante. Naquela noite, um holograma do diretor revelou aos humanos que o Rei Demônio da Tirania havia despertado e que ele havia declarado guerra ao Reino Humano. Ao mesmo tempo, no Reino Infernal, Delia apareceu em outro holograma dizendo que o Reino Humano era maligno e merecia ser exterminado como uma mancha em uma louça suja. Dentro da torre, o ancião Melez disse a Anos que Ausdelivia ganhou o apoio de todos os Daimons Lords e que seus exércitos estavam marchando para as fronteiras naquele momento. Mish e Sasha apareceram oferecendo seu apoio a Anos e aos outros, prometendo ficar com ele para sempre. No dia seguinte, Sasha e Mish apareceram diante do exército demoníaco determinadas a mantê-los longe da fronteira fora do reino. Rei eliminou várias tropas do outro lado da floresta, tentando mantê-los longe da fronteira leste, à beira do reino infernal. Anos disse aos anciãos imperadores que enfrentaria Ausdelivia e liberou chamas para assustar as tropas. Quando os anciãos apareceram através do fogo, os soldados pensaram que eles eram fantasmas, mas Anos apareceu diante de seus olhos chamando-se o verdadeiro Rei dos Demônios. Mesmo assim, as tropas acharam que ele era falso e decidiram atacá-lo, mas com um passo ele destruiu o chão até o castelo. Nesse momento, os outros 3 anciãos começaram a voar em direção a eles, mas o ancião Melez pensou que seria um fichinha, então Anos desapareceu para o castelo. Pouco depois, Melez disse a ele através da comunicação mental que os 3 anciãos estavam contidos, mas disse que a fonte de Ausdelivia não estava dentro deles. Enquanto isso, Delia estava caminhando em direção à fronteira,
mas uma barreira o cercou e Anos apareceu diante de seus olhos. Nesse instante, Ausdelivia convocou sua espada sagrada e investiu contra Anos, criando uma poderosa energia a partir de sua colisão. Anos tentou capturar sua fonte, mas ele saltou instantaneamente, impressionado com sua velocidade. Anos pensou que ele era o herói Canon e se perguntou quando ele reencarnou. Então, com seu segredo revelado, ele decidiu tirar sua máscara, revelando que ele era rei. Rei se perguntou como ele descobriu que ele era o herói. Então Anos revelou que o único colar de concha que ele comprou algumas semanas atrás era conhecido apenas pelo herói e era prova de que ele lembrava de seu passado. Anos se perguntou como ele era capaz de empunhar tanto a espada única para demônios quanto a espada sagrada para humanos e perguntou por que ele decidiu se tornar um vilão. Rei disse que os humanos eram fracos e decidiu contar-lhe tudo o que aconteceu depois que ele foi finalizado por seus próprios homens. Os humanos começaram a armar um plano para aniquilar o rei demônio antes de sua reencarnação. No entanto, ele achou isso muito injusto e decidiu mudar o futuro com sua espada sagrada para que ele pudesse cancelar o destino de Anos de reencarnar como rei demônio da tirania e se tornou ele mesmo o rei dos demônios, esperando ser morto em seu lugar e finalmente restaurar a paz ao reino humano. Ele estava certo de que isso era a coisa certa a fazer e pensava que sua vida seria o sacrifício perfeito para o reino. No entanto, Anos pensou que seu colar de concha significava que ele tinha um grande amor e disse que não permitiria que ele a abandonasse. Mesmo assim, Rei estava determinado a completar seu objetivo, mesmo que isso significasse colocá-lo debaixo da terra. Então, ele preparou sua espada para a batalha enquanto se apressava para finalizar Anos. Ele se elevou alto para o céu e lançou bolas flamejantes nele. O herói tentou cortá-las, mas foi derrubado e as chamas começaram a lhe causar dano até que uma fonte fosse destruída. No entanto, ele voou para cima de Anos novamente, mas ele o socou com um feitiço fazendo outra fonte desaparecer. Enquanto o rei continuava lutando, Anos convocou um grande mar de água que o engoliu, fazendo perder mais uma fonte. Mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu cortá-lo, mas Anos o queimou com um Geograph de fúria e ele perdeu sua quarta fonte. Antes que Rei pudesse atacar novamente, Anos atravessou a mão dentro dele, destruindo sua quinta fonte, e o viu cair no chão com uma fonte final restante. Anos disse a ele que ele não poderia possivelmente vencer essa luta. No entanto, o herói achava que poderia derrotá-lo. Então, ele convocou uma segunda espada sagrada e atacou Anos com golpes rápidos enquanto tentava dividi-lo em 1 milhão de pedaços. Ele começou a abrir caminho através do Geograph massivo até que sua espada perfurou Anos no coração. Isso havia sido seu plano o tempo todo e Anos disse a ele para ficar com o amor de sua vida para sempre. Naquele momento, a fonte de Anos enfraqueceu e ele se mascarou como Ausdelivia. Ao ver isso, o herói percebeu que Anos era o verdadeiro herói e esperava que esse segundo sacrifício restaurasse a verdadeira paz nos reinos. À medida que os muros escuros caíam, todos perceberam que o herói tinha matado o rei demônio. Anos pensou que isso criaria uma paz verdadeira e ordenou ao exército que recuasse até sua reencarnação. Enquanto o herói puxava sua espada, ele começou a cair em direção ao chão e se afastou erguendo sua espada. O herói declarou que Anos estava morto e que a guerra havia acabado enquanto guardava sua espada. O comandante demoníaco ordenou que seu exército recuasse. No entanto, o diretor desequilibrado não permitiu e começou a comandar seu exército para atacar os demônios. Nesse instante, um feitiço foi ativado no exército de Zexia, mas Eleonora apareceu diante deles na esperança de deter a guerra. O homem desequilibrado disse que destruir os demônios era a única maneira de criar uma paz verdadeira. À medida que ficava furioso, começou a emitir uma energia misteriosa como um homem possuído por um espírito maligno. Naquele instante, uma alma se levantou dele, transformando-se em um feitiço e começou a hipnotizar o exército para continuar com a guerra. Foi então que um velho comandante, Jurga, apareceu diante de seus olhos, que havia traído o herói há 2000 anos. Ele disse que tinha retornado para aniquilar os demônios, mas o herói disse que o destruiria primeiro e lançou um golpe, mas ele simplesmente desapareceu. Nesse momento, Sasha e Misha apareceram diante dele determinadas a detê-lo. Enquanto se uniam, ativaram um poderoso feitiço que os fundiu em um só corpo. Jurga lançou várias explosões de energia para destruir a garota, mas ela fez com que elas desaparecessem. Foi então que ele decidiu ativar um feitiço de autodestruição no exército de Zexia, mas a garota o prendeu instantaneamente, e o herói os derrubou. Enquanto Misa lançava uma bolha, o herói a estourou fazendo-a se dispersar nos clones, e Eleonora impediu que o resto alcançasse o exército dos demônios. Quando as correntes se quebraram, Jurga fez o exército começar a se levantar, e o herói percebeu que não podia prendê-los todos em uma bolha. Naquele instante, uma luz poderosa se espalhou pelo reino, mas os clones começaram a cair em direção ao chão e Anos apareceu como o salvador do dia. Quando Jurga se perguntou como ele reencarnou tão rápido mesmo depois de perder sua fonte, Anos disse que havia ativado uma magia de origem usando o ataque do herói como gatilho para reviver sua fonte. Jurga pensou que poderia eliminá-lo de uma vez por todas e lançou um feitiço que começou a drenar as almas humanas, transformando-o em um grande cavaleiro. Enquanto ele balançava sua espada, o herói a afastou e Anos disse a ele que este era o momento de finalmente eliminar a causa das guerras. Jurga balançou sua espada para encerrá-las, mas Anos repeliu a energia e o herói foi lançado em direção à floresta enquanto Anos restringia o cavaleiro, causando uma explosão, mas ele o atingiu com uma poderosa explosão. Quando a fumaça se dissipou, Anos decidiu lançar seu próprio feitiço e começou a absorver as energias das garotas. Mesmo assim,
Julga achava que seus poderes eram muito maiores e convocou milhões de espadas de luz, enquanto as lançava no exército. Eleonor os protegeu com um grande escudo e gritou para que recuassem, mas eles a apoiaram em vez disso, e Meleis destruiu outro conjunto de espadas. O cavaleiro tentou lançar outro feitiço, mas foi eletrocutado instantaneamente, e Anos disse a ele que os reinos não precisam ir à guerra, enquanto ele caía no chão. Anos convocou sua espada e eles mal escaparam de sua lâmina, começando a evitar suas explosões de energia, eventualmente rompendo seu escudo e enterrando sua espada nele. Por um momento, uma luz dourada apareceu no céu, mas desapareceu em um instante. Foi então que a garota se separou e as gêmeas ficaram felizes em ver Anos vivo. Pouco depois, Anos apareceu diante de Eleonore para cumprir sua promessa. Então lançou um feitiço em sua fonte, dizendo-lhe que agora ela era sua magia e prometeu protegê-la para sempre. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é a magia, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.